Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma história bíblica aqui no canal. Mefibosete era filho de Jonatas, grande amigo de Davi e neto do rei Saul. Ele era deficiente físico e foi levado ainda pequeno para uma cidade chamada Lodebar, um lugar de miséria, sem pasto e de sequidão. Ele então era um homem aleijado desde a infância, esquecido e desprezado, mas que, após uma reviravolta surpreendente em sua vida, foi recebido com honras em Israel, a ponto de se assentar à mesa do rei. Esta história é bem conhecida, afinal, para muita gente, Mefibosete se tornou símbolo de alguém que foi da pobreza à prosperidade, da humilhação à exaltação e do esquecimento à nobreza. Mas isto eu te digo, a história não termina nesse ponto. É isso mesmo. A outra parte nessa história que, por algum motivo, as pessoas não gostam de falar, pregar ou cantar sobre. E talvez seja porque nessa parte da história, que é pouco lembrada de Mefibosete, ele foi traído, injustiçado e novamente perdeu todos os seus bens. E, sem dúvida, a história de Mefibosete é exemplar, mas não é um tipo de exemplo que as pessoas pensam. Então, se você quiser saber mais sobre essa história, é só seguir comigo até o final. Temos uma informação muito importante sobre sua família. Ele era sobrinho de um homem que também se chamava Mefibosete. Então, é muito importante não nos confundir. O Mefibosete tio era filho de Saul com sua concubina Rispa, e ao lado de seu irmão Amoni, este Mefibosete esteve entre os homens descendentes de Saul que foram entregues por Davi para serem mortos pelos gibeonitas. Naquela história tocante em que Rispa acampou ao lado de seus filhos mortos durante meses para preservá-los da desonra de terem seus corpos devorados por animais, inclusive o Mefibosete, que é tema deste vídeo. Ou seja, um Mefibosete, filho de Jonatas e sobrinho desse outro que foi morto, foi poupado da morte na mesma ocasião, justamente por causa da lealdade de Davi para com Jonatas. Então, como esses dois homens aparecem com o mesmo nome, na mesma família e no mesmo contexto bíblico, é importante diferenciá-los bem. A história de Mefibosete foi marcada por tragédias e frustrações. Ele nasceu num berço de ouro como príncipe de Israel, porém, quando tinha apenas 5 anos de idade, sua vida mudou completamente. Seu avô, o rei Saul, seu pai Jonatas e seus tios mais velhos morreram numa batalha contra os filisteus. Então, quando a ama de Mefibosete recebeu a notícia trágica de que o avô e o pai do menino estavam mortos e que a realeza israelita havia sido praticamente destruída, ela tentou fugir apressadamente com ele. O desespero da ama de Mefibosete é compreensível, porque, conforme o costume da época, quando uma dinastia era derrotada, a nova dinastia exterminava toda a linhagem real anterior para que não houvesse nenhuma disputa futura pelo trono. Porém, quando a ama de Mefibosete fugiu com ele, o menino acabou caindo de seus braços e ficou aleijado dos 2 pés. Em seguida, Mefibosete foi levado para Lodebar, um lugar na fronteira de Gileade. A cidade de Lodebar ficava a leste do Rio Jordão e provavelmente também era conhecida como Debir. O nome Lodebar, ou, dependendo de sua pronúncia, Lodebar, indicava um lugar sem pastagens, mas, diferentemente do que algumas pessoas pensam, Lodebar parece não ter sido um local completamente sem importância. Inclusive, em sua história, Lodebar foi alvo de disputas entre sírios, israelitas e assírios. Aquela ideia popular de que Lodebar era um lugar totalmente insignificante, um absoluto nada, um lugar de esquecimento, geralmente vem de uma interpretação da profecia de Amós, registrada no capítulo 6 do seu livro, na qual, propositalmente, esse nome
é corrompido ao estilo semítico, torcendo as vogais para o hebraico insignificância, ou seja, o profeta fez um tipo de trocadilho com o nome Lodebar para dizer que Israel havia se regozijado pela conquista de nada, pela conquista de coisa alguma, mas não no sentido de que Lodebar era um lugar que não havia nada de fato, mas no sentido de que a conquista israelita não valia nada. E por quê? Porque seria uma conquista de curta duração e cairia no esquecimento, uma vez que Deus levantaria uma nação estrangeira que haveria de oprimir a casa de Israel. E, de fato, logo depois, Lodebar acabou sendo conquistada pela Síria. E em Lodebar, um homem chamado Maquir, filho de Amiel, se encarregou de cuidar de Mefibosete. E mais tarde, Mefibosete também teve um filho chamado Mica. E a história de Mefibosete realmente ganha destaque quando Davi, já estabelecido como rei de Israel, se lembrou de sua amizade com Jonatas e da aliança feita com ele cerca de 20 anos antes. E perguntou se ainda havia restado alguém da casa de Saul, porque ele pudesse mostrar lealdade e honra a uma amizade e a esse pacto com Jonatas. Portanto, nesse ponto, Davi adotou um comportamento contrário ao praticado nos reinos da época. Ele então buscou um descendente da antiga dinastia, não com o propósito de eliminá-lo, mas com o objetivo de honrá-lo e de agir com misericórdia para com esse descendente. E naquela ocasião, Ziba, que era um antigo servo da casa de Saul, informou o rei Davi sobre a existência de Mefibosete, um jovem aleijado que estava vivendo há pelo menos 15 anos como objetivo em Lodebar. E muitos intérpretes enxergam na resposta de Ziba ao rei Davi um tipo de preconceito, pois nela parece enfatizar a condição deficiente de Mefibosete, talvez querendo indicar a Davi que aquele jovem era alguém que não valia a pena, uma pessoa inútil para os padrões da época. Seja como for, Davi não se importou com isso e imediatamente mandou que trouxesse Mefibosete. Essa atitude de Davi para com Mefibosete pode ser vista como uma figura da graça de Deus que alcança os pecadores. Deus age com misericórdia e bondade para com aqueles que são desqualificados, para com aqueles que nada merecem. Deus resgata pessoas que mereciam o juízo e a morte e lhes dá uma nova vida em sua presença. Depois, Davi aconselhou Mefibosete com honra, entregou a ele as prosperidades de Saul e permitiu que ele se sentasse diariamente à mesa do rei. Além disso, Davi também ordenou que Ziba fosse seu servo. No entanto, Ziba não era uma pessoa confiável, longe disso. No tempo da revolta de Absalão, quando esse filho de Davi tentou usurpar o trono do pai e forçou Davi a fugir de Jerusalém, Ziba se mostrou um grande traidor e oportunista. A Bíblia então relata que Ziba foi ao encontro de Davi, levando provisões e mantimentos que certamente seriam muito úteis naquele período difícil. No entanto, Ziba também se aproveitou para acusar falsamente Mefibosete. Ele disse ao rei Davi que o neto de Saul havia ficado na capital porque cobiçava o reino e acreditava que retomaria o trono de sua família. E tudo indica que Davi acreditou na mentira contada por Ziba, pois resolveu dar a ele tudo o que pertencia a Mefibosete. E é exatamente isso. Todos os bens, propriedades e riquezas que Mefibosete recebeu quando saiu de Lodebar foram entregues ao seu servo traidor. O que Ziba fez foi muito grave, porque naquele tempo, muitas vezes, o fim de uma pessoa acusada de traição era a morte. E mais tarde, quando Davi retornou a Jerusalém, depois da morte de Absalão, Mefibosete tratou de ir ao encontro do rei para se defender e provar a sua inocência. E quando Mefibosete chegou à presença de Davi, o rei lhe perguntou por que ele não havia ido ao seu encontro. Então Mefibosete teve a oportunidade de relatar a traição de Ziba. Mefibosete contou que havia perdido
Ziba selou um jumento para que ele pudesse viajar ao encontro de Davi, uma vez que ele era aleijado. No entanto, Ziba o deixou para trás e arquitetou um plano para acusá-lo de traição. Inclusive, durante o período em que Davi precisou fugir de Absalão, a Bíblia registra que Mefibosete se lamentou por ele profundamente. Conforme o costume da época, isso significa que ele ficou sem lavar os pés, não lavou suas roupas e nem aparou sua barba. E essa foi uma atitude de clara fidelidade ao rei Davi, mostrando que em nenhum momento ele compactuava com o plano de Absalão e que jamais cobiçou o reino. E após escutar a versão da história dada por Mefibosete, parece que Davi acreditou nele. No entanto, ainda assim, propôs que os bens herdados por Mefibosete fossem divididos entre ele e Ziba, ou seja, Davi não lhe restituiu totalmente. Infelizmente, as pessoas se lembram da história de Mefibosete apenas nas pregações sobre prosperidade. Sim, claro, é fácil pregar sobre o homem aleijado e desprezado que foi tirado do esquecimento para receber uma herança real. É fácil falar sobre o homem que, de repente, recebeu uma posição privilegiada na corte de Israel e pôde se sentar à mesa do rei. Difícil parece ser pregar sobre o mesmo homem aleijado que, tendo sido traído por seu servo, ainda que sendo inocente, se viu obrigado a dividir sua herança com o servo traidor. Para muita gente, é difícil pregar sobre o exemplo de alguém que permaneceu fiel, mesmo quando foi injustiçado e prejudicado, mesmo quando tudo deu errado em sua vida. E não apenas isso, mas difícil ainda é pregar sobre a sua atitude abnegada. Ele abriu mão de todos os seus bens materiais e não se importou que seu inimigo pessoal ficasse com tudo que era seu. Realmente, a história de Mefibosete traz importantes lições. No entanto, definitivamente, o foco dessa história não é sobre prosperidade, mas sobre o caráter de um homem justo que, apesar das tragédias e dificuldades, permaneceu fiel a seus princípios. Para ele, o que realmente importava não eram as riquezas pessoais, mas o fato de que o rei escolhido por Deus havia voltado à sua casa. Mefibosete não colocou seus olhos nas coisas terrenas, mas colocou seus olhos no propósito soberano de Deus para seu povo. Para Mefibosete, não fazia sentido algum se assentar à mesa real se o ungido do Senhor não estivesse sentado em seu trono. Para ele, o mais importante era a sua comunhão com o rei do que com toda a sua herança. Obrigada por assistirem o vídeo até o final. E lembre-se de se inscrever no canal e deixar aquele like para continuarmos compartilhando histórias inspiradoras. Obrigado, Deus abençoe.